E a MQC ela surgiu de uma necessidade, né? Só pincelando rapidinho, porque você sabe que a gente tem aquela Montana, né? Depois a gente vai falar do que vai fazer de freio nela, né? A Montaninha, a gente vai colocar um freio do Camaro nela. Essa Montana eu guardei ela. Você sabe a história desse carro? Não. Provavelmente você usou a rádio Nextel. Não usava, não usava porque a minha família sempre... Eu mudei para São Paulo em 2009, né? E a minha família não era daqui. O pessoal ou era do Rio Grande do Sul ou era do Nordeste. E nunca tinha muito Nextel por lá de lá. Então não dava para se falar com a família. Mas se o pessoal tivesse aqui por São Paulo, com certeza era eu teria. Demais, que era uma febre. E eu trabalhei na Nextel muitos anos, né? Do auge... Na Nextel? Na Nextel. Era executivo de vendas lá. O negócio era top. Olha, rapaz, eu ia trabalhar de Mercedes. Foi um momento, dinheiro era um negócio que eu não conseguia gastar todo o dinheiro que eu ganhava. Mas me dei muito bem, muito. Em 2012, né, com o surgimento, né, e que o WhatsApp pegou mesmo, né, de 11 para 12, 13, o negócio, né, era tão bom que atualizava 4, 5 vezes por dia. Né? Por dia tinha 5 novidades no WhatsApp. Então, se você não usasse, era um extraterrestre. O mercado da Nextel, que era o rádio, era o PTT, era, né, aquele negócio, foi caindo. E quando ele foi caindo, eu tive que buscar outros meios. E qual era o meio que eu tinha mais simples, assim, rápido? A polícia. Então Como é que é? A polícia usava muito rádio Nextel. Mesmo? Era o canal 2, né, meu amigo? Nem tudo dava pra lá. Quando caía lá o QAP lá... Não, o negócio era o Nextel. Então eu vivia no choque, na rota, né, na época a Força Tática estava forte, né? Hoje é o BAEP, né? Mas na época era a Força Tática. Então eu vivia em delegacia, batalhão, as forças de segurança. E aí um indica pro outro pro outro... E assim, eu tive o costume, né, de sempre usar um carro blindado. Tá. Não por mim exatamente, mas eu carregava 40, 50 mil reais de aparelho. Né? Então era uma pasta. Você desce com uma pasta com 50 conto lá dentro. Naquela época, eu tinha um Passat Variant, uma perua blindada, né? E eu trabalhava com esse Passat e tal, pra cima, pra baixo e tal. E eu nunca tive noção do perigo, né? Porque eu não sei se você se recorda, em 2012 foi aquela segunda onda de atentados contra a polícia, contra o crime organizado. Eu já estava morando aqui em São Paulo. 2006 foi a primeira onda, 2012 a segunda onda, que foi uma das piores, né? Porque mataram o bombeiro, o bicho tava pegando. E na época eu tinha acabado de comprar essa Montana, ela era praticamente zero, só tinha 2 para vender no Brasil. Era 2010 Sport 1.8. Airbag, ABS, completa. Cara, eu fiquei muito feliz com essa Montana. Coloquei na época que a gente tinha uma roda 17 da Sport, eu era o primeiro na Zona Leste a ter aquela roda. Coloquei as rodinhas, só faltava baixar. E eu morava na Vila Matilde. A Vila Matilde é um lugar que moram muitos policiais. Por causa da logística. Não é tão caro de morar lá, é um lugar gostoso, não é legal. E moram muitos policiais, tiveram até incentivos do governo, tem prédios lá que moram muitos policiais. Aí você imagina, trabalho com polícia, moro num lugar que possivelmente... Aí quando você vive com polícia, você acaba pegando jeito, né, cara? Você tá sempre de costa pra uma parede, você tá sempre abrigado, até hoje eu sou assim. Quer me achar no restaurante, eu tô lá no cantinho ali, ó. Eu de olho pra porta. Tiver um arrastão ali, eu já joguei o celular pra um canto, o relógio pro outro... É uma mania, cara. Você pega o sexto sentido dos caras. E aí um dia eu vinha chegando em casa, né? Sempre entrando de ré na garagem, dando uma volta no quarteirão antes de entrar em casa. Isso não é comum. Isso não é comum. E eu sempre tive essa mania, cara. E isso não cooperou pro meu bem. Porque um dia eu cheguei lá, tinha uma emboscada lá pra me matar. Os caras achando que eu era policial. Né? Que loucura! E foram na certeza que eu era e sentaram o dedo, velho. Eu tomei 2 tiros na cabeça, né? Aqui em cima eu não tenho um pedaço do crânio. Essa calota craniana aqui é uma moleira aqui, ó. Que loucura, Renatão. Pensei que você sabia, cara. Não. Tomei 2 tiros na cabeça, a queima-roupa. Isso não era ainda com Passat. Não, no dia eu tava com a Montana, cara, porque eu era tão desencanado. Quando que eu saí com o Passat? Quando eu tinha valores. Tá, e já vieram entendi. me assaltar. Eu olhei pro lado.
você quer mesmo, vai. Mas no dia, é um relógio, um celular. Tanto é que quando me abordaram, quem abordou fui eu, né? Eu parei a Montana e eu olhei no retrovisor e vinha 2 carinhas andando assim como um malandro. Mas agora você ficou com medo de todo mundo que andar jogando o braço, você não vive mais, né? Uhum. E eu vi e falei, mas esses caras estranhos, hein? E no dia não tinha como eu dar um perdido ali. E ali eu vi tudo, vi chegando, vi sacando, vi tudo. Na hora que ele veio, que ele sacou, eu joguei a mão pra fora e me rendi e tal. Os caras, não, na moral. Aí, falei, meu, leva o carro. Não, fica... E ali eu entreguei, na época eu tava com um BlackBerry. Uhum. Rapaz, quem tinha um BlackBerry, tirei relógio, dei o celular, dei tó, e mesmo assim aquilo acabou, o cara mirou e deu. Aí efetuou esses 2 disparos, eu já tava com o pé ali no acelerador, com o carro engatado já pra sair, porque eu pensei que aquilo ia acabar, e não acabava, velho. Sim, você ia embora. Pra mim ele era um assalto, eu dei o que eu tinha e não quis o carro. E a Montana é o seguinte, não dá nem pra você ter uma reação, porque quando você puxa o gatilho, a porta não abre. Aí você tem que vir aqui do lado, puxar o pino, ou se abaixar e destravar a elétrica. Aí 2 reações que não dá pra você ter. O cara não quer o carro. Pensei que aquilo ia acabar, e acabou da pior forma. Ele sentou o dedo, eu saí com o carro, bati num guarda-reio que tem. Depois eu vou te mandar o vídeo. Passou em várias emissoras de televisão ao vivo, helicóptero. Isso, Renatão. E aí passou alguns minutos, eu não sei porque eu apaguei. Passou alguns minutos, eu acordei. Na hora que eu acordei, e eu olhei para um lado, cheio de viatura, cheio de gente e tal. Aí todo mundo desesperado, por incrível que pareça, menos eu. Por que será? Você vê um camarada faltando um pedaço da cachola. Até então ninguém sabia do que se tratava. Quando eu acordei, que todo mundo viu, eu falei, tiro de raspão, né? Puxa, ainda bem que não aconteceu nada. E ali quando eu olhei, eu vi que o sangue tava jorrando assim da minha cabeça, parecendo um chuveiro assim, ó. Aí colocaram um pano, estancaram ali, aí até o bombeiro chegou. Aí ele olhou, procurou, né, porque tinha a entrada do projétil e não tinha saída, e como é que é isso? E não é possível que essa bala tá enfiada dentro da cabeça dele. E ele ainda tá aqui olhando pra gente, ele tá olhando ideia. E conversando. Aí ele falou assim, olha, a gente vai socorrer você, vai dar tudo certo. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, você consegue levantar? Eu falei, sim. E pra mim tava tudo bem. Quando eu fui levantar, aí eu vi que eu não podia levantar. E aí, quando eu não podia levantar, eu vi que a minha mão tava caída, assim, no chão, e o meu pé tava socado lá no acelerador e eu não conseguia. Eu perdi os movimentos do ombro para baixo, do lado direito. E aí, quando eu falei que eu não podia, né, as pessoas não conseguem. Não. Aí me tiraram, colete cervical e tal. Emergência. Fui levado para um pronto-socorro, emergência, tiro na cabeça e tal. E ali eu passei por uma tomografia e fiquei aguardando. Daqui a pouco chegou o médico, assim, completamente desesperado. Imagina, o cara que vai salvar sua vida daqui a pouquinho, ele não consegue se conter. Ele tremia segurando o exame, porque ele olhava para mim, olhava pro exame, olhava para mim. Eles foram na sala dele lá e falaram, doutor, esse paciente aqui é um caso inusitado, porque ele tá lá na emergência, ele tá vivo. E o senhor vai conversar com ele. Não é espasmo, não. Ele vai trocar uma ideia com o senhor. E ele foi lá, ele tremia assim, cara. Ele falou, não, a gente vai operar você, vai dar tudo certo. Era uma cirurgia de 9 horas, né? Aí chegaram na minha família e falaram, olha, ele tá subindo pro centro cirúrgico, mas ele morre. Porque ele tem uma bala alojada dentro do cérebro dele. Ele perdeu massa cefálica ali, existe um dano gravíssimo. E na hora que a gente remover esse projétil, eu não sei porque ele tá bem, porque não era pra estar, não. Então, mas ele não vai voltar bem, talvez ele não volte. Então, você se prepare para depois não falar que foi erro médico, né? Porque se ele tá bem conversando, eu não sei porque ele tá bem conversando, não era pra estar. Aí o cronograma da cirurgia era de 9 horas e foi 1h30, porque eu entendo que eles abriram, velho. Falam, mas isso aqui já era, cara. Removeram lá o projétil, eu perdi massa cefálica, o dano era grave. Tinha uma bala alojada e estourou esse projétil e espalhou pela minha cabeça outros pedaços de osso, de fragmentos de bala, né, de chumbo. Que loucura, ali já era, velho. Ali eu fiquei 4 dias em coma e de 3 para 4 dias. E você apagou, então, ali depois da... Apaguei e não voltei mais. Eu voltei de 3 para 4 dias eu acordei, só que eu tava entubado.
Cara, é a pior. Eu fiquei com o negócio da Covid, cara. Eu fiquei vendo as pessoas entubadas, cara. É a pior coisa que tem, velho. Porque tem uma máquina respirando por você, parece que você tá morto. Você abre o olho e parece que você tá morto, velho. É uma coisa horrorosa. Aí é tão ruim que eu desmaiei. E quando eu desmaiei, mas eu acordei. Aí depois acordei bem. Aí eu tava sem o tubo, olhei para um lado, eu sabia tudo que tinha acontecido. Sabia tudo. Eu tava todo monitorado, os aparelhos, cano, mangueira, fio para todo lado. Aí o médico veio, aí ele veio, olhou para mim. Renato, bom dia, qual é o seu nome completo? Tal, sua mãe, tal. Quantos anos você tem? Tanto. Mexe aí. Aí eu não tinha os movimentos, cara. Aí eu tentei ainda, mas eu não conseguia. Eu não conseguia levantar a mão. Aí o máximo que eu consegui fazer foi assim, ó. Só. Aí ele me pediu pra mexer o pé, eu não conseguia mexer o pé direito. Aí ele perguntou se eu tava enxergando e se eu tava ouvindo do lado direito, porque não era pra estar. Eu falei, melhor do que o esquerdo, que acabou de tomar um tiro, tinha sangue assim no meu ouvido, porque estourou o tímpano. Olha que loucura, velho. Que eu tiro a queima-roupa, né? E ele falou, Renato, eu vou falar uma coisa pra você, eu não sei se você acredita em Deus, viu, meu? Mas se você não acredita, é melhor você começar a acreditar. Porque eu e minha equipe de 40 profissionais aqui não sabemos porque você tá vivo. E a cada 100 casos como o seu, 99 é necrotério. E um que sobe essa hora não tá trocando uma ideia comigo, não, meu. Seu estado é gravíssimo, você tá internado sem previsão de alta. Você vai ser alvo de estudo da medicina. E realmente foi. Iam muitas faculdades lá para estudar e entender por qual o motivo e não chegaram a nenhuma conclusão. Com 5 dias de UTI eu subi pro quarto. Quando eu subi pro quarto eu comecei a ter crises, onde esse lado que não se movia, ele começava a se mexer involuntariamente. Mas, cara, se juntasse vocês dois e mais uns dois aí não me segurava, de tanta força que eram os ataques. E quando acabava o ataque, morria o lado direito. E ali ficou aquilo, cara. E com 11 dias de internação ele veio e falou assim, Renato, tô te dando alta hospitalar. Porque você não morreu com 2 tiros na cabeça. Se você pegar uma infecção aqui, eu não vou me perdoar. Você vai para casa, continuar seu tratamento em casa. Aí ele falou, não vou mentir para você. Você não vai ter a sua vida normal mais. Você não pode mais dirigir. Pô, eu dirijo desde os 11 anos de idade. É uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, né? Sim. Ele falou, você não pode mais dirigir, você não pode mais ficar sozinho. Essas crises vão te acompanhar para sempre. Tá aqui essa lista de remédio, ó. Anticonvulsivo, antipilético, para dor, para depressão. Cara, nem gripe eu tinha há 11 dias atrás. E ele falou, cara, eu vou te prescrever uma fisioterapia. Faça, tenta, luta. Caiu, levanta, tenta. Você vai se aposentar, você não pode mais trabalhar, você não pode mais ficar sozinho. Falei, caramba, cara, tá bom. Aí fui pra casa, deitei numa cama e fiquei. O que vai fazer? E eu tentei ir lá no hospital. Falei, vou no banheiro, vou ali, ó, daqui ali, rapaz. Como é que eu não vou daqui ali? Eu fui cair no chão. Não era falta de força de vontade. Isso aí eu tava com muita tava com muita vontade. E ali eu falei, cara, é isso, meu. Eu recebi uma visita lá no hospital. A única pessoa que chegou lá, porque as pessoas iam e ela olhava, os olhos da pessoa mostram. Eu falei, meu, cara, já era. Até minha família, né? Tudo bem, graças a, né? Pô, que bom que tá vivo, mas, cara, e agora? A vida dele, né, cara? É um peso. Sim. E as pessoas ficam felizes pela vida, mas não ficam felizes por aquela situação. E essa pessoa foi lá me visitar, ela falou assim... Ela olhava assim pra mim, cara, como se eu tivesse com uma encravada. A única pessoa que chegou lá e olhou com um desdenho, falou, tá tudo bem com você, Renato. Você tá bem, você vai ficar bem. Você não é nada. Sai no mijo. Aí eu olhei e falei, hã? Ele falou, não, remédio? Não vai tomar. Ele falou, daqui 30 dias você vai me levar um Nextel lá na minha... Lá, você vai me levar lá. Você vai ficar bem, totalmente bem. Falei, caramba. Ele falou, é possível? Eu falei, não, né? Eu falei, então, não é pra mim. Não é pra mim, não é pra você, não é pra ciência, né? Mas existe um Deus, cara. E pra Deus não existe nada impossível. Eu falei, caramba, o médico fala isso. Aí vem um camarada aqui e reforça. Eu sei que quando eu deitei numa cama e fiquei, eu falei, vou lá no banheiro, vou agora. Aí deu uns dias, fui lá no banheiro. Deu 5 dias, fui no quintal. Deu uma semana, falei, cadê a Montana? Que pra mim, era uma montaninha, velho, que era carrinho de moda. Né? Hoje todo mundo quer, mas na época o cara ficava voando 2 anos, que Montana. Eu tinha Mercedes, pô, eu tinha 3 carros importados. Montana, né? E na época eu nem pensava em montar, em som, em nada. Era modinha.
Mas um carro legal. Era um carro muito legal. Pra galera que gostava, pô, 2 lugares, esportivinho, andava bem. Anda bem, na verdade, até hoje, né? É. E ali eu falei, cadê a Montana? Ah, não, tá ali não sei onde. Eu falei, traz ela aqui pra mim, põe ela ali na frente, na minha casa. Tinha um posto de gasolina na frente. Tu coloca ali. Aí eu olhei, cara. E aí eu já tava dando uns passos, velho. Meio torto, ruim. Aí esperei todo mundo sair. Catei a chave. Falei, agora. Falou que eu não ia andar, eu vou dirigir, vai ser agora. Fui lá, atravessei a rua todo torto, assim, mancando grave. Mancando grave. Entrei, abri o alarme. Cara, soltei o carro, soltei o freio de mão e desci. Na hora que eu desci, cara, e agora? Porque eu não tinha sensibilidade no pé. Aí eu não conseguia saber se o meu pé tava no acelerador, se tava no freio. E a única mão que podia me salvar, que é a mão direita, pra puxar o freio, a mão não funcionava, pô. Aí eu falei, mano, que loucura, velho. Eu sei que eu desci e fui. Eu falei, meu, é isso, não é? Não falou da fé? Fé é isso, velho. Eu vou lá, vou na fé. E dirigi, cara. Dirigi, fui lá, dei uma volta, parei, carro todo torto. Deixaram o carro virado pra baixo, quando chegaram o carro tá virado pra cima todo torto. Acho que ninguém entendeu nada, velho. Mas eu dirigi, ninguém nem sabe. Com 15 dias acabou a medicação, cara. E eu tava tomando tudo tarja preta, remédio pra cabeça. Remédio de pra salvar, cara, o cara quase te mata lá pra vir melhorando, velho, pra né? pelo menos você não ter aquelas crises, mas você fica dopado. Tudo tarja preta, tudo remédio gravíssimo, cara. E ali eu peguei e falei, não vou tomar mais nenhum. E aí as pessoas pegaram, cara, e eu tremia de medo do que podia acontecer. Mas eu falei, cara, ou é ou não é. Não toma só esse pra dor. Eu falei, nunca mais vou ter dor. Eu falava com a boca, mas por dentro eu tremia de medo. Dava medo, que eu tremia, cara. Eu falei, não vou tomar nunca mais. E aí fui, cara. Teimei. Falei, não vou. Não tô falando pra ninguém fazer isso. Quem tá fazendo um tratamento aí, eu tô falando que eu fiz. E eu fui, cara. Com 21 dias eu fui tirar os pontos, 17. Daqui até a volta da cabeça, assim, ó. 17 pontos. Eu fui andando. Aí fiquei lá na sala, assim, na sutura, esperando. Eu fico imaginando a cara da turma que fez a operação, vendo você chegar andando. Nada é por um acaso. No dia não era pro neurocirurgião estar lá, porque ele veio de 24 horas virado, pô. O cara vai abrir cabeça dos outros, esse cara dorme bastante. Sim. Pelo que eu sei, é bastante complicado. Eles descansam bem. Porque qualquer erro ali, a coisa já é grave. Milimétrico e pumba. E não era pra ele estar no dia, porque aí no dia ele tava, velho. E eu tô lá no meu celular, apoiado do lado direito, e no meu novo BlackBerry. Tô ali, papapá. Aí ele passou de longe. Já foi engraçado ele me ver de tão longe. Aí quando ele viu, ele fez tipo assim, parecia um filme. Ele olhou assim e falou... Tipo, faz 3 semanas. Aí ele me chamou. Não veio, não. Ele me chamou. Aí quando ele me chamou, eu fui. Aí eu mancava um pouquinho. Mas fui andando bem, sozinho. Aí peguei, quando chegou na perto dele, eu dei a mão dele, apertei com bastante força e dei uma sacudida. Ele assim, ele... Mas o que houve? Eu falei, pô, o senhor quebrou o mau protocolo aí, hein, meu? Eu não vou contar pra ninguém, não. O senhor falou pra eu acreditar em Deus, não foi? Então... que o senhor não tinha... O senhor falou pra acreditar em Deus. Aí veio um outro aqui e reforçou essa tese aí, meu amigo, porque humanamente não tem jeito. Aí veio o outro aqui e me falou que tem jeito. E o senhor, de uma forma subliminar, me disse que não tinha jeito, que a sua capacidade ia até ali. Eu descobri alguém que tinha capacidade de fazer. Eu falei, já tô até dirigindo. Não, por favor, não faz isso. Porque, olha, se você bate essa cabeça, você tá tirando os pontos hoje, isso aqui. Eu falei, doutor, não... Vambora. E com 30 dias eu fui lá levar o aparelho para aquele cidadão lá. E desde então eu não tive nenhuma crise, não tomo remédio nenhum, nunca tive uma dor de cabeça. Vim dirigindo meu próprio carro, manuel, Sim. Aquela Montana. Mas isso faz quanto tempo, Renato? 10 anos. 10 anos. 10 anos.